Esses recursos do TRF são julgados em velocidade meteórica. Mas vamos lembrar uma coisa? Que ele teve TRF, ele teve STJ, ele teve STF que manteve a prisão do cliente dele. Hoje, o Bolsonaro tem algum recurso? Eu, com meu cliente militar, temos algum recurso? Nós não temos. Deltan Dallagnol entrevistou o advogado Jeffrey Schichini. A conversa destacou a injustiça do STF e a postura de seus ministros. Ambos criticaram o sistema atual, defenderam reformas e reforçaram a importância da integridade e da fé na luta por um Brasil mais justo. Assista agora a entrevista completa no Direita TV em Foco. Apoie contribuindo com qualquer valor para mantermos ativo nosso canal independente, usando nossa chave Pix, direitatvemfoco@gmail.com ou pelo QR Code que aparece na tela. Inscreva-se no canal, deixe um comentário qualquer e ative o sininho para receber diariamente os próximos vídeos com notícias atualizadas. Direita TV em Foco. A liberdade de expressão é inegociável. Ele, gente, teve um crescimento de 180 mil seguidores em poucas semanas, viralizou por todo o Brasil. Só aí nas minhas redes sociais, nessas postagens que a gente fez do discurso dele, explodiu e ele ergueu a nossa voz contra a injustiça. E por isso as pessoas aderiram, elas espalharam o discurso, postaram, porque ele representou a nossa voz e ele está aqui comigo hoje. Com vocês, seja muito bem-vindo, o advogado criminalista Jeffrey Schichini. Bem-vindo, Jeffrey. Grande Deltan, eu fiquei ouvindo você falar aqui, eu fiquei ansioso para conhecer esse cara que você ia anunciar também. Ô, meu irmão, olhar o espelho, pra você é mais fácil. Cara, quem que vem? Ô, meu irmão, ouvi essas palavras de você, pelo amor de Deus. A gente podia estar fazendo essa live junto, né? Podia, os dois de Curitiba, né? A gente deve estar 1 quilômetro de distância um do outro. Assim, sabe que até pensei a gente fazer essa live junto no mesmo lugar, pensei em reacomodar aqui, eu pensei, cara, mas se a gente fizer assim, é mais claro para as pessoas, a gente consegue compartilhar a tela, fazer uma bagunça melhor aqui, sem prejuízo a gente estar junto, a gente vai almoçar junto, vai jantar junto na quinta, porque a gente tem uma outra surpresa aqui para vocês, pessoal, e a surpresa é uma aula especial, uma imersão, já vou falar dela, que o Jeffrey vai fazer na quinta-feira, vai ser totalmente online e gratuita, e ele vai fazer falando sobre bastidores do julgamento. Hoje o assunto é outro. Tem 2 assuntos. Hoje é uma espécie de aperitivo. Vai deixar um gostinho na boca. E o Jeffrey está por dentro de tudo que está acontecendo de mais importante na justiça e na política do Brasil. E por isso, justamente nessa quinta-feira, às 20 horas, ele vai participar de uma aula, gente, de uma imersão especial sobre a criação da trama golpista. E você não pode perder essa aula dele na quinta-feira. Nessa imersão que vai acontecer aí na quinta-feira, às 20 horas, anota aí no seu calendário, o Jeffrey vai falar dos bastidores do julgamento que está acontecendo no STF sob sigilo, longe dos meus olhos, mas que os olhos aí do Jeffrey estão acompanhando por ser advogado de réus. Ele está acompanhando de perto e ele vai explicar como que a tese do golpe começou a ser construída. Vai mostrar a diferença entre um golpe real e os protestos desordenados do 8 de janeiro. E vai explicar o papel da sociedade civil, dos juristas, da política, o seu papel no combate ao totalitarismo. Fica até o final, que eu vou te explicar como que você pode fazer para participar dessa imersão, dessa aula aí do Jeffrey, que vai ser totalmente online, totalmente gratuita, e você vai poder se inscrever nessa aula exclusiva aí da quinta. Jeffrey, antes de comentar aí os assuntos explosivos dessa semana, antes de eu te perguntar sobre a punição ao Moraes, antes de eu te perguntar sobre a vingança contra o Eduardo Bolsonaro, me conta aí uma coisa. Eu sei que você é filiado ao Partido Novo há alguns meses. Revela aí para nós, por que você decidiu se filiar a um partido e por que você escolheu o Novo? Então, olha só, muita gente estava me perguntando, você é filiado a algum partido tal? Eu não escondo, eu sou filiado ao Novo, tá? Pelo seguinte, vamos lá, não vou esconder nada de ninguém aqui, tá? Eu tenho um carinho muito grande pelas pautas do Novo. Eu me identifico demais com as pautas do Novo. Por quê? Estado menor, moralidade, lisura no serviço público. E me identifico muito com as pessoas que estão no Novo. Você, o Gui, o Marcelo. Então me identifico demais. Por que eu me filiei no Novo? Para participar mais.
para estar mais perto, para acompanhar mais as pautas do Novo. Porque eu acho que o que está acontecendo, o povo diz assim, veja só, o povo de bem diz exatamente assim, eu não gosto de política. Política é sujeira. Pense só, todo mundo aqui do chat, todo cidadão de bem pode olhar. Comumente, pessoas de bem não querem se meter com política. Né? Não estou dizendo que você tem que ser candidato para querer estar integrado à política. E eu tenho a seguinte visão. A esquerda está dominando a política. Né? O mal está dominando a política. E nós ficamos isentando. Então, por que eu me filiei no Novo? Para acompanhar as pautas do Novo, o trabalho dos deputados, para estar realmente integrado, né, e poder contribuir de alguma forma. Então, eu me filiei no Novo exclusivamente para isso, para acompanhar o teu trabalho, o trabalho do Marcel, o trabalho do Salles, o trabalho do Gui, e recebe muita. Quando você está afiliado, você tem mais informação. Então, eu recebo mailing, recebo e-mail, e estou sempre por dentro e contribuindo de alguma forma com o jurídico, né? Contribuindo com o jurídico. Então, veja, aí o Gui, já fizemos 2 ações populares, né? Então, tenho participado, mesmo não sendo político, como advogado, eu posso contribuir muito, né? Por um Brasil melhor. Então, foi literalmente essa a finalidade. E o principal, a independência do Novo, né? Não tem como falar. O Novo é um partido independente, né? Vota sempre de forma independente pelo Brasil. Então é por isso, Deltan, que eu me filiei no Novo, para acompanhar as pautas do partido e estar sempre integrado nas informações. Sensacional, Jeffrey, bom demais. E você pode estar aí se perguntando quais são as pautas do Novo. Eu vou fazer um resumo aqui das pautas do Novo para você. A defesa da vida, do indivíduo, da liberdade, da família, a defesa das pessoas contra a corrupção, a defesa das liberdades contra os abusos do STF, o combate aos desmandos do governo Lula, a defesa da geração de emprego e renda, seguindo as políticas que mais funcionaram no mundo, seguindo o modelo econômico que mais funcionou no mundo inteiro, colocar bandido na cadeia, sem bandidocracia. Isso é uma das pautas centrais nossas, defesa das liberdades, inclusive liberdade de expressão. Então não tem como não se identificar. É um partido de causas, que tem governança, é o único que tem transparência nas suas contas, é o único que tem sistema de compliance, de proteção contra a corrupção, mecanismos. Nunca teve um caso de corrupção e quando tiver vai expulsar a pessoa. Então, essas são causas todas que levam a gente a se identificar realmente, Jeffrey. Eu tô com você nessa. E eu vi aqui... Advogado criminal, né, Deltan? Você foi procurador da República, eu sou advogado criminal. Então pensa, tudo que tem de mais podre no Brasil, a gente conhece. Tudo que tem de mais podre, a gente sabe os bastidores. Pronto, aí dá a resposta. Por que eu tô nesse partido? É assim, bom demais. Aqui, ó. Tá ao vivo? FD Flá, perguntando. FD Flá, ao vivo e a cores aqui para você. Estamos ao vivo, vamos responder as perguntas de vocês hoje. Vamos tratar dos 3 principais assuntos da semana. Agora eu queria responder aqui uma pergunta aqui, ó. Olha só. Me perdoe se eu tô falando teu nome errado. Maciaf Sahitan. Ó, depois me corrija aí. Maisaf aí. Maciaf. Como que fala seu nome direitinho aí? Conta aí pra mim no chat. O meu, hein? Mais difícil que o meu. E o meu também. A gente aqui, a gente não pode falar de nome difícil, né? Não podemos falar mais nome difícil. Um mais difícil que o outro. Como que faz aí para se filiar no Novo? Olha, para você se filiar no Novo, a gente vai jogar aí na tela. Produção, joga aí pra gente aí, ó. Um QR Code. Eu vou até aqui pro cantinho para ficar o QR Code aí na tela para você. Que você pode mirar com o seu celular aí nesse QR Code que você tá vendo. Ou você vai poder clicar também no link da descrição, aqui, ó, o QR Code aqui desse lado, aqui na tela, para você clicar, quer dizer, você mira com o seu celular aí no QR Code, você pode depois voltar na live, a live vai ficar aí disponível para você mirar, e você vai ser direcionado aí à página de filiação. Não perca essa oportunidade, vai estar aí o registro, quiser, você pode entrar agora, depois, com o seu celular, como você achar melhor. Mas agora vamos aos fatos mais importantes dessa semana, que suscitam 3 perguntas fundamentais, que eu vou resumir tudo aqui em 3 questões. Uma sobre a punição Moraes, uma sobre a punição ao Eduardo e uma sobre o que vai acontecer. Qual o desdobramento disso tudo? E hoje vai ter o privilégio de ouvir as respostas de um jurista que está acompanhando tudo isso de muito perto, para não dizer de dentro mesmo, que está vendo tudo não só de fora, mas também a partir ali dos bastidores,
está acompanhando o julgamento ao vivo, quando ninguém de fora do povo pode fazer isso, que é um absurdo. Minha primeira questão é, as punições ao ministro Alexandre de Moraes, que devem vir do governo Trump, são justiça ou são vingança, Jeffrey Schickini? Estão sendo praticados abusos das investigações e processos? O que você que está atuando neles vê? Ou isso é uma narrativa da extrema-direita? E eu já vou te explicar por que é o que eu estou fazendo essa pergunta para ele. Jeffrey, conta aí pra gente. Olha só, Deltan, papo reto, tá? Aqui no canal do Deltan eu tenho liberdade para conversar, papo reto mesmo. Todo mundo tá vendo, não precisa ser formado em direito, não precisa ter um mínimo de conhecimento jurídico para já perceber que está havendo um atropelo às formalidades mínimas de um processo. Esse atropelo às formalidades mínimas deixa muito claro um desejo de vingança. Não há outro motivo, senão a vingança, você atropelar regras. Veja, o STF mudou regras pacíficas de décadas para perseguir esses opositores políticos. Primeiro, parlamentares com prerrogativa de foro eram julgados no pleno e não na primeira turma. Em 2023, mudaram o regimento para jogar para a primeira turma. Em 2023. Veja, ex-mandatário não tinha prerrogativa de foro desde 2005. Em 2018, um julgamento que pacificou em definitivo essa questão. Porque no Brasil, gente, o foro não é privilegiado. Tá? O foro é por prerrogativa. O privilégio diz respeito à pessoa. A prerrogativa no Brasil diz respeito à cadeira que está ocupando. Saiu da cadeira, não tem prerrogativa, que visa proteger a cadeira. Um dia antes da PGR apresentar parecer nas respostas à acusação, o STF pega um caso concreto que estava lá jogado no canto e dá efeito erga omnes para esse caso. E muda esse entendimento de 2005, colocando prerrogativa de foro a ex-presidente. Só deixa eu traduzir para todo mundo, que a gente fala essas palavras jurídicas aí, o que o Jeff tá falando? Tá falando que ele pegou, o STF pegou um caso concreto e mudou a regra do jogo para pegar o Bolsonaro, aplicando aquela regra nova do caso concreto, a gente fala erga omnes, para todo mundo, ou seja, passou a valer a regra para todo mundo, né, Jeffrey? Pega um caso de uma pessoa, julga esse caso e faz esse caso valer para todo mundo, como o caso da maconha. 40 gramas de maconha. Era um caso de um usuário, um traficante de 30 gramas de maconha. O STF pegou esse caso, botou na mesa e fez a decisão desse caso concreto valer para o Brasil todo. Foi isso que fez. Então, veja, mudar essa regra no meio do jogo, o nome disso é Tribunal de Exceção. A Constituição da República, que é a nossa lei maior, então não existe nada acima da nossa Constituição. Nada, não existe lei no Brasil acima da nossa Constituição, tratado internacional não está acima da nossa Constituição. A Constituição diz exatamente assim: não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que significa isso? Somos um Estado de Direito. Em um Estado de Direito não existe exceção à regra. Por exemplo, não importa o motivo, você nunca vai excepcionalizar a regra. Você não pode queimar bruxa, nunca mais. Nunca mais você vai excepcionalizar a regra. E veja que você tem os 11 ministros concordando com exceções a regras. Ah, não, esse caso específico, a gente vai excepcionalizar a regra para defender a democracia. Isso é um estado de exceção. Isso mostra atropelos para quê? Para perseguir. E aí, então, nasce a seguinte dificuldade. Muito claro, esses atropelos, violações à lei expressa, violação à Constituição. Tá, e agora? E agora é que o Brasil é governado por um único poder. O Brasil está sendo governado pelo STF. O STF é o último a dar a palavra. E não há como recorrer da palavra do STF. Ou seja, você chega em um momento que o Congresso não tem mais poder, você chega em um momento que o Poder Executivo deu o Brasil para o Judiciário, e você chega em um momento que o Brasil está sendo governado pelo STF. E você não tem mais a quem recorrer, porque esse processo está sendo investigado, esse caso começou sendo investigado no STF, está sendo processado no STF, vai ser julgado no STF e não tem para onde recorrer. E violações a tratados internacionais evidentes, convenções internacionais, a nossa lei de processo penal e a Constituição Federal sendo descumpridas. O que você vai fazer? O que nos resta? Gritar a cortes internacionais. Aí chega na resposta do Deltan. Por que o Eduardo Bolsonaro
está gritando para o mundo, está denunciando esses abusos, porque o Brasil se tornou um tribunal de exceção e está havendo violações, inclusive, além da nossa lei interna, está havendo violações a tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir. Então, todas essas denúncias que Eduardo Bolsonaro faz para o mundo não é pedindo socorro para que os Estados Unidos intervenham na nossa legislação. Não. O socorro é Estados Unidos, mundo. O Brasil está descumprindo, por meio de um agente público, tratados e convenções internacionais. Por isso que a punição é legítima, porque esses organismos internacionais têm o dever de cobrar do Brasil, que faz parte, é signatário dessas convenções, que cumpra o acordado. Ou saia da convenção, vire Rússia, vire China de uma vez. Então, esses organismos internacionais, eles vêm para o Brasil e falam, Brasil, vocês vão cumprir os acordos internacionais ou vocês vão se desvencilhar e daí serão a ditadura que vocês querem ser? Esse é o ponto. Eu acho que foi essa a sua pergunta, né, Deltan? Se é legítimo começar a pedir punição do Moraes. Super legítimo. Violações a direitos humanos, deve haver uma interferência de organizações internacionais que o Brasil é membro. O Brasil é membro desses organismos internacionais. Então é super legítimo que ele seja punido por esses organismos. Sim, você tem toda a razão. E não só o Brasil é parte aí da Comissão Interamericana, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, veio para cá o Pedro Vaca, mas vários países prevêem a punição para quem viola sucessivamente, repetidamente, direitos humanos. E o que o Alexandre Moraes está fazendo é violar direito de defesa. E a gente mencionou aqui poucos exemplos e muitos, né, Jeffrey? Tem prisões por mais de anos sem acusação criminal, falta de acesso a autos. Hã? Você tem quantos anos? Eu tenho 45. 45. O Deltan, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. O Deltan, ele tinha na sala da casa dele uma estante gigantesca daquelas Barça, com número romano. Você não tinha, Deltan? Tinha. Ele estava pela Barça? Na minha infância tinha. Isso. Se formos fazer um livro das ilegalidades do STF, vai dar igual aquelas Barça na parede, com número romano. Vai ser livro com número romano na parede. É mais ou menos isso. Vai. E vai faltar papel, viu? Vai faltar papel. Exatamente. Então, a gente está falando aqui de alguns exemplos, e tem uma série de violações à liberdade de expressão, e está previsto lá, não só nos Estados Unidos, em outros países também, a possibilidade de você punir agentes de Estado de alto escalão que praticam sucessivas violações de direitos humanos. Então, o meu ponto aqui, nessa primeira pergunta, Jeff, é exatamente o que você pegou. Não é vingança contra Moraes, não tem nada de vingança, é justiça, é você aplicar a regra contra quem, uma punição, uma consequência para quem pratica violações sucessivas de direitos humanos. E isso nos traz a segunda pergunta, das 3 que a gente vai conversar aqui hoje. Nos traz a segunda, que é a questão inversa. A punição a Eduardo Bolsonaro é justiça ou é vingança? Essa é a questão que a gente vai falar, mas eu quero lembrar vocês que isso aqui é só um aperitivo para o que vai acontecer na quinta-feira. Reserva aí, quinta-feira, 8 horas da noite. No final você vai ver como se inscrever. Você vai ter uma aula totalmente online, totalmente gratuita, com o Jeffrey Schicchini, em que ele vai explicar os bastidores de tudo que está acontecendo no julgamento, vai esclarecer para você do que se trata esse julgamento e os problemas. Hã? Vai ser aberto isso? Vai ser aberto. Vai ser aberto, Pode, Jeffrey? Pode ser aberto? Eu vou me despedir da minha família? vai se despedir. Você sabe que eu tenho... Eu vou dar tchau ou eu vou dar adeus para minha família, Deltan? Vamos colocar o Jeffrey em lugar incerto, não sabido, proteger ele. Gente, então, por que eu fiz essa pergunta pro Jeffrey? Porque, por outro lado, a gente vai ter aí punições agora contra o Eduardo Bolsonaro. Mas deixa então eu resumir aqui para vocês. As sanções contra Alexandre de Moraes são justas e estão a caminho. Tudo indica que vão ser aplicadas a qualquer momento. Não é tic-tac. Ou, se você quiser, é tic-tac que vai chegar no relógio. Tá aí, essa bomba tá vindo. Vai cair no colo deles. E eu já fiz vídeo no meu canal mostrando os efeitos que isso teve quando foram aplicadas sanções parecidas no Tribunal Penal Internacional, que é muito mais poderoso do que a STF. Isso paralisou o Tribunal Penal Internacional. Isso mostra a dimensão e o impacto disso. E o que nós vemos é que os ministros, eles estão cada vez mais com medo. Eles caiu a ficha que isso vai acontecer. E eles ficaram desesperados.
Em princípio, eles ficavam rindo, fazendo piadinha das punições, que não iam mais poder viajar para Disney. Mas agora eles estão reagindo e reagindo de forma descontrolada. Você já viu alguém que está com medo de acontecer alguma coisa e reagir de forma descontrolada, instintiva, se atropelando? Olha, no começo, o alvo prioritário dos Estados Unidos seria só Moraes, que foi quem comprou a briga aí com os Estados Unidos e com as empresas americanas, e foi quem mais violou sucessivamente aí liberdade de expressão, mas outros ministros não estão imunes às punições. E as notícias são de que podem atingir a PGR, a PF, o Fábio Shor, que você mencionou naquele vídeo que a gente acabou de assistir, as esposas, os escritórios e mais. As punições podem chegar muito em breve, 10 dias, segundo a imprensa está mostrando essa semana aí. Isso segundo levantamentos, contatos aí, bastidores de aliados do Bolsonaro que estão trabalhando por isso junto ao governo Trump. E aí a gente vê uma reação descontrolada dos ministros, o que revela um desespero. Acompanhe aqui comigo o que saiu só agora nesses últimos dias. Primeiro, os ministros acionaram o Itamaraty, Ministério de Relações Exteriores, e aí eles descobriram que o Itamaraty não é nem recebido pelos Estados Unidos. O Marco Rubio, secretário de Estado, que faz o papel de Itamaraty lá, nem recebe nossos embaixadores. Nem recebe. E aí eles viram que o governo Lula é impotente para impedir as punições a Moraes. E aí que eles desesperaram, porque eles viram que o Lula não vai conseguir fazer nada para eles, e aí eles começaram a tomar atitudes descontroladas. Eles instauraram um inquérito contra Eduardo Bolsonaro por um fato que eles já tinham dito que não é crime. Aí no dia seguinte eles distribuíram esse inquérito para quem? Para a suposta vítima se relatora, Alexandre de Moraes. E no dia seguinte eles soltaram duas coisas na imprensa. Soltaram na imprensa que eles vão condenar o Eduardo. Isso quando não tem nem investigação feita, ainda não tem acusação, não tem nada. E mais, Moraes mandou ouvir o pai, Jair Bolsonaro, como se o pai respondesse pelo que o filho faz. E aí a cereja do bolo é que saiu na imprensa ontem que querem prender o Bolsonaro em julho, Jeffrey. Julho! Algo que não me parece nem possível pelos prazos processuais. E eu quero ouvir você sobre isso também. Então eu quero ouvir de você, que tem atuado de forma tão próxima desse caso, como você vê esse contra-ataque dos ministros com medo da punição dos Estados Unidos? Esse inquérito contra o Eduardo, ele é devido? Existe alguma justificativa racional? Existe algum crime praticado por Eduardo? Ou é uma forma de vingança, de retaliação para tentar obstar essas punições que vêm dos Estados Unidos? E mais, Bolsonaro pode ser preso em julho? Conta aí pra gente. Deltan, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do Zanin na Lava Jato. Ele falava, é absurdo. Esses recursos do TRF são julgados em velocidade meteórica. Lembra? Mas vamos lembrar uma coisa? Que ele teve TRF, ele teve STJ, ele teve STF que manteve a prisão do cliente dele. Hoje, o Bolsonaro tem algum recurso? Eu, com meu cliente militar, temos algum recurso? Nós não temos nenhum recurso, zero. Já ouviram falar do recurso de apelação? Pergunto pro chat. Qualquer cidadão do Brasil tem o direito a um recurso chamado de apelação. Você é condenado, você faz o quê? Apela. Pois é, o Bolsonaro não terá recurso de apelação. O Lula teve. Me falta ar, mas vamos começar a construir aqui a sua pergunta. Veja só, muita gente está dizendo, né, eu vejo muito esquerdopata, muito petralha, falando violação à soberania. Pera lá, os Estados Unidos está vindo punir alguém dentro do Brasil? Os Estados Unidos está respeitando a soberania nacional. Veja que é o Brasil que está se colocando em uma situação de conflito diplomático com os Estados Unidos. Faça um retrospecto. O Trump, Donald Trump, ele se torna novamente presidente dos Estados Unidos e ele, no CPF Donald Trump, ele processa o Alexandre de Moraes, CPF Alexandre de Moraes. Por quê? Vocês entenderam por que CPF para CPF? Para respeitar a soberania entre os países. O Donald Trump podia ter utilizado a máquina, veja, é o país mais poderoso do mundo. Ele poderia ter utilizado toda a máquina dele contra um CPF no Brasil ou contra o próprio Brasil, porque se os Estados Unidos quiser acabar economicamente com o Brasil, ele estrala o dedo, o Brasil vira Cuba. Mas ele respeitou a soberania do Brasil e ele vai no CPF. A juíza dá a seguinte decisão, isso foi muito legal, ela fala assim, Donald Trump, peço desculpa. Então, veja, ele CPF, ele entrou no primeiro grau, justiça comum, né?
Ele não usou o poder dele de presidente. E a juíza diz assim, Donald Trump, eu vou negar a tua liminar porque o pedido que você está me fazendo, ele não existe. Você está me pedindo para não cumprir ordem de um juiz do Brasil, mas você já não precisa cumprir ordem de um juiz do Brasil. Eu não vou te dar liminar porque o seu pedido não faz sentido. Não cumpra a ordem desse juiz. E aí começa. E aí, então, os Estados Unidos, que é membro de organismos internacionais, ele começa a visualizar com denúncias não só de brasileiros, com denúncias de parlamentares americanos, vamos deixar claro, senador americano começa a denunciar violações a direitos humanos no Brasil, deputados americanos começam a denunciar violações a direitos humanos ocorridos no Brasil, os Estados Unidos vêm, então, e aplicam as leis deles contra violadores de direitos humanos de outros países. Então, os Estados Unidos têm sua própria soberania. Nós temos que respeitar a soberania dos Estados Unidos em decidir quem punir ou não segundo a lei deles. Eles, Estados Unidos, não têm culpa de serem a maior economia do mundo e todas as instituições financeiras quererem atuar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma lei própria que o Congresso Nacional deles editou, que diz o seguinte, que se eles punirem alguém, segundo essa lei deles, a instituição financeira que quiser atuar em território americano terá que respeitar a punição e essa pessoa não poderá fazer parte dessa instituição financeira. Pois é, essas instituições financeiras são Mastercard, Visa. Então não é que o Donald Trump, que os Estados Unidos vai punir o Alexandre de Moraes no Brasil. Não, é que os Estados Unidos é o dono do mundo. E você ser punido na legislação americana hoje te isola do mundo, como Cuba está isolada. Cuba está isolada do mundo porque ela está punida também pela lei dos Estados Unidos. Então uma sanção americana, uma sanção do dono do mundo, traz consequências, por óbvio, mas essa punição é na aplicação da lei americana. Os Estados Unidos decide para quem que ele dá visto, para quem não dá. Então veja, não é porque é o ministro da Suprema Corte no Brasil que tem que ter visto nos Estados Unidos. Não, eu não quero você aqui. Respeite a soberania dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não querem ir lá. Pronto, pode decidir. Né? Os Estados Unidos quer aplicar a lei dele, de não ter aquela pessoa nas suas instituições financeiras fazendo negócio com os Estados Unidos. É um direito dos Estados Unidos. Então não faz sentido nenhum dizer que está havendo uma violação da soberania nacional. Primeiro, não é o Brasil que está sob ataque, é um CPF. Esse é o primeiro ponto, né? Agora, outra situação. O Brasil está se colocando numa situação diplomática. A AGU está fugindo da sua finalidade. A AGU, Advocacia Geral da União, tem a finalidade primeira de proteger o erário público. Proteger o erário público. Veja, a própria AGU está colocando o erário público a risco. Defendendo Lula, defendendo o CPF Janja, defendendo o CPF Alexandre de Moraes. Então o Brasil está utilizando do Estado para proteger CPFs, para que leis internacionais não sejam aplicadas. O Brasil não quer que os Estados Unidos aplique a lei deles. Faz sentido isso? Os Estados Unidos não está pedindo para o Brasil não aplicar nossas leis. Não tem uma determinação dos Estados Unidos. Brasil, não aplique o Código de Processo Penal. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos dizendo por meio da AGU, do Itamaraty, Estados Unidos, não aplique no seu território a sua lei Magnitsky. Gente, que loucura é essa? Nós estamos tentando invadir a soberania dos Estados Unidos. Essa é a verdade. Agora, Eduardo Bolsonaro, veja as falas dele. Ele ataca exclusivamente violações a direitos humanos. Ele está dizendo que o povo brasileiro está sofrendo violações a direitos humanos. Gente, cercear a liberdade, cercear pensamento, cercear opiniões, palavras e votos é também violação a direitos humanos. Eu tenho o direito de pensar, eu tenho o direito de me expressar. Cercear a censura que já está instalada no Brasil é violação a direitos humanos. Você tirar a liberdade de expressão de alguém é tirar a condição natural do humano
de direito à liberdade de expressão. Então, Eduardo Bolsonaro denuncia no exterior violações a tratados e convenções internacionais de direitos humanos que o Brasil se comprometeu a cumprir. É super legítimo, qualquer pessoa pode fazer isso, eu posso, o Deltan pode, e o Eduardo Bolsonaro pode, qualquer cidadão pode. É um dever do Brasil e do Alexandre de Moraes cumprir a legislação e os tratados internacionais. Então, exigir que um agente público, esse é o ponto. Até a repórter me falou lá na frente do STF, Deltan, Dr. Cecchini, o senhor fez acusações pessoais ao Shor? Ela falou, né? Eu falei, como que é? Um advogado de beca na tribuna do STF exigindo que um agente público respeite a lei é pessoal? É disso que se trata. Então hoje, olha que situação. Esse Estado se tornou um Leviatã de novo. É o Estado Leviatã se voltando contra o povo. Quer dizer, o povo cria o Estado para defender seus direitos. Esse Estado se volta contra o povo, aprisiona o povo. E agora o Estado manda no povo. E quem gritar é punido por esse Estado. Veja, isso é uma ditadura. A essência da palavra ditadura é o que nós estamos vivendo. O Estado maior que o povo. O Estado que não respeita as regras criadas pelo povo. Lei é criada pelo povo. Não é o poder legislativo que faz lei. Não é o poder executivo que faz lei. Não é o poder judiciário que faz lei. Estou sendo bem básico aqui, né? Claro que tem as exceções, mas a regra é o poder legislativo que faz lei. Por quê? Porque é o povo. A partir do momento que um outro poder que não é representante do povo não cumpre a lei do povo, isso é ditadura. O Estado que não cumpre a lei criada pelo povo, Código Penal, Código de Processo Penal, Constituição Federal, esse Estado que não cumpre essas leis é uma ditadura. Porque o Estado não está mais respeitando o poder do povo. O Estado se tornou um Leviatã e se voltou contra o povo. O que a gente faz? Temos que denunciar a organismos internacionais. Então é super legítimo, porque o povo está aprisionado e as violações a direitos humanos dos brasileiros são manifestas. Isso aí, Jeffrey. Olha só, vou pegar aqui uma pergunta que alguém colocou aqui, ó, que tem tudo a ver. Ó. Denunciar é crime? A questão é que denunciar é crime. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é crime. Porque se não é crime, como é que pode o STF instaurar um inquérito, uma investigação contra ele? Jeffrey, você com toda a tua experiência, teu conhecimento aí de direito criminal, tua atuação em processos, inquéritos, investigações, porque eu tenho minha opinião, vou me segurar aqui, fala você aí. O que o Eduardo Bolsonaro fez? Enquadra em algum crime descrito no Código Penal? Vamos lá. Inquérito é só para apurar crime. Você não instaura inquérito para apurar fato que não constitui crime. A gente chama de fato atípico. Por exemplo, traição, adultério. Adultério não é crime no Brasil. Você não pode instaurar o inquérito para apurar o adultério. Nossa, Jeff, você falou que a bola é redonda. Pois é. Denunciar a violação de uma lei não é crime. Por quê? Só é crime de denunciação caluniosa do Brasil quando você sabe que a pessoa é inocente. Então, eu sei que a pessoa é inocente e eu faço uma denúncia falsa, sabidamente que aquela pessoa é inocente e que aquele fato não é crime. Agora, se eu tenho dúvida se aquele fato constitui crime ou não, a denunciar é crime? Não. Se eu já tenho dúvida, aquele fato pode ser crime, pode não ser crime, eu vou denunciar. Também não constitui crime. E no Brasil existe uma proteção constitucional que se chama direito de petição. Todo agente público tem que respeitar de forma irrestrita a legislação. E todo cidadão pode denunciar um agente público por um direito de petição que viole a legislação, seja a legislação interna, seja tratados e convenções internacionais. Então, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, ele está exercendo um direito constitucional de todo e qualquer cidadão denunciar agente público, que se chama direito de petição, por violações a legislações vigentes e que o Brasil aderiu e se comprometeu a cumprir. Então, Eduardo Bolsonaro não praticou nenhum crime. Pelo contrário, está exercendo um direito à cidadania. Fala, amigos do canal. Tá gostando do vídeo? Então deixa seu like, comente à vontade e compartilhe com todo mundo por um Brasil melhor e mais justo. Não se esqueça de se inscrever no canal e continue com a gente. Agora bora continuar com o vídeo.
Direita TV em Foco. E se não é crime, por que que o Supremo tá fazendo isso? Diz aí, ainda que seja óbvio, diz aí pro pessoal por que que o Supremo tá instaurando um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, se o próprio Supremo e o próprio PGR tinham falado há pouco tempo atrás que não tinha nada de crime, arquivaram a petição do PT pedindo para prender ele, para prender o passaporte, eles arquivaram. Eles disseram assim, olha, não tem nada aqui, há pouco tempo. E aí agora, por que que agora eles estão instaurando inquérito? Conta aí pro pessoal. A maldade está desenhada, o veneno está desenhado. O que que acontece? Eles viram que a forma... Vamos mostrar o sistema. Né? O PT vem construindo um STF desde sempre. Por quê? O Lula, e ele falou isso, tá? O Lula de 80, ele falou isso. A melhor forma de você governar um país é através do poder judiciário, porque a caneta do STF ninguém tem como questionar. Então o que que você faz? Você aparelha o STF. Então hoje... O PT cumpriu uma missão, cumpriu uma estratégia. O PT acertou. A estratégia do Lula deu certo. Ele fez um STF. E o PT entendeu que através do direito penal, eles conseguem resolver todo e qualquer problema com opositores políticos. Por quê? Contra uma decisão do STF não tem o que fazer. E uma punição criminal, além de você colocar o seu opositor na cadeia, você torna ele inelegível de forma mais eficaz que a lei de improbidade. A lei de improbidade torna uma pessoa inelegível por 8 anos. Uma punição criminal torna essa pessoa inelegível até o final do cumprimento da pena. Então, por exemplo, instaura inquérito por quê? Já está traçada a maldade. Instaurar um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro por encomenda, porque a PGR vai denunciar o Eduardo Bolsonaro. O STF vai receber a denúncia, vai haver um processo como todos esses atropelados, né? E vão condenar o Eduardo Bolsonaro a penas que passam de 20 anos. Qualquer punição no Brasil acima de 8 anos é cana. Se uma pessoa é condenada a 20 anos, ela fica 20 anos inelegível. Ou seja, vão esquecer que Eduardo Bolsonaro existiu um dia. Tem forma melhor de uma ditadura você tirar alguém do jogo? É a melhor forma de tirar alguém do jogo. Por quê? Você dá uma aparência de legitimidade. Foi um poder constituído que puniu essa pessoa. Nós não somos ditadores. Ela foi investigada por uma polícia, foi processada por um órgão, teve defesa com um advogado constituído e o Estado, o poder judiciário, de forma legítima, puniu. Você dá uma aparência de licitude e de legitimidade e você não parece um ditador, porque foi o poder judiciário que puniu. Essa pessoa está presa porque foi uma condenação criminal, mas você matou essa pessoa sem dar um tiro na cara dela. É a ditadura 3.0. Utilize-se do judiciário para tirar um opositor político do caminho. É isso aí. Pessoal, só lembrando, a gente tá aqui fazendo essa live aqui, como o pessoal tá falando, uma aula, tá dando uma aula aí, Jeffrey, sensacional, espetáculo. E isso aqui é só um aperitivo para a aula, sim, uma aula magna que o Jeffrey vai fazer na quinta-feira, às 8 horas da noite. Reserva aí na tua agenda, que ele vai explicar todos os bastidores, tudo que ele tá vendo lá com os olhos dele, que tá acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal. Então, pessoal, a gente viu aí que o STF está reagindo de forma desesperada e a gente vai à última pergunta, depois de a gente ter analisado. Primeiro, o que existe contra Moraes é vingança? Não. É a aplicação de consequências a violações sistemáticas de direitos humanos. Depois a gente olhou o que está acontecendo contra Eduardo Bolsonaro. É vingança ou é justiça? E a gente concluiu, olha, é vingança, porque você não tem fundamento na lei para fazer nada contra ele. Nem o próprio STF, o próprio PGR já tinha arquivado há meses atrás, em março, e agora eles estão aí no desespero, querendo punir Eduardo como uma forma de barrar essas sanções que estão vindo para Alexandre de Moraes e talvez para outros ministros, para a PF, para a PGR. Diga, Jeffrey. Deu 14 mil pessoas ao vivo. Que honra. Não, espetáculo, um espetáculo. Isso você tá vendo. Eu não coloquei meu Instagram aqui, Deltan. Vou colocar no chat. Vamos, coloca e vamos jogar na tela. Olha só. Isso você tá vendo só o YouTube, Jeffrey. No X tem 4 mil pessoas. No Instagram tem mais uma galera no Instagram. Eu não tô aqui com o número do Instagram, que ele transmite separado. E isso mostra a força da defesa das liberdades, da luta por justiça, da luta contra os abusos que acontecem no Brasil. Colocou aí, Jeffrey?
Coloquei. Vamos... É tudo arroba Jeff Chiquini. Isso é legal. Fala aí qual que é. Eu vou tentar digitar rapidinho e colocar, porque tem bastante mensagem e tá tudo subindo rápido. Fala de novo aí. Já tá na tela. Ah, excelente. Obrigado aí, produção. Bom demais aí, pessoal. Sigam o Jeffrey. Eu acho muito importante, sempre que me convido para um bate-papo assim, eu vou porque o povo tem que ter argumento para enfrentar esse Estado totalitário. Então não adianta virmos as ilegalidades e não conseguirmos rebater. Nós temos que rebater com argumento, porque nós somos o lado correto da força. Nós não vamos explodir órgão público, nós não vamos tacar fogo em órgão público, nós vamos exigir os nossos direitos. E isso é só com argumento. Por isso que eu faço questão desse bate-papo, porque o povo tem que estar com argumento contra essa ditadura na ponta da língua, Deltan. Por isso, quinta-feira agora, eu convido vocês para estar conosco nesse bate-papo que a gente vai ter mais aprofundado, né, Deltan? É sim. É sim. E agora que já avaliou a punição Moraes, que é justiça, a punição Eduardo Bolsonaro, que é uma vingança que está vindo. Agora a gente vai a terceira e última pergunta para o nosso super convidado da noite. E depois a gente vai responder você. Então coloca aí suas perguntas no chat que a gente vai olhar. Teve gente perguntando, tá ao vivo mesmo? Estamos ao vivo, acompanhando, colocando na tela os comentários de vocês e muito mais. Mas olha, antes deixa o seu like, segue o canal nosso no YouTube, segue o Jeffrey nesse arroba que a gente acabou de compartilhar, vamos jogar na tela de novo daqui a pouco para você aí, ó, Jeffrey Chiquini, e compartilha aí para mais gente se unir a essa nossa luta como guerreiros da luta por justiça e por liberdade. E ficam algumas questões aí agora para a gente na reflexão sobre o futuro, Jeffrey. A punição contra Eduardo Bolsonaro vai funcionar? Vai ser aplicada? Olha, a gente viu os ministros condenando ele já, quando não tem nem acusação, soltando na imprensa que 5 ministros falaram que vão punir Eduardo Bolsonaro. Será que é só bravata ou eles vão fazer isso? Porque eu não consigo nem ver o enquadramento num crime do Código Penal. E será que eles estão fazendo isso não é só para frear o Eduardo? E se estão fazendo, será que o Eduardo vai se deixar frear? E a punição contra o Moraes vai funcionar? Vai frear abusos? Qual o impacto que isso pode ter? Todos que acompanham o meu canal aqui já sabem a minha opinião sobre isso. Vê, inclusive, o vídeo que eu fiz sobre o impacto das punições do Trump no Tribunal Penal Internacional, que é muito mais poderoso que o STF, e paralisou o Tribunal Penal Internacional. Mas eu quero ouvir a sua opinião aqui, Jeff, quero compartilhar com todo mundo, toda a nossa audiência aqui. Quero saber como que você vê o futuro. Conta aí pra gente. Eu tô muito preocupado com essa situação do Eduardo, sabe? Eu tô tendo até cautela para falar, porque eu não quero prejudicar o Eduardo e não quero alardar demais. Mas eu não duvido que já tenha um mandado de prisão em sigilo para ele. Eu não duvido. Então veja, não é problema para essa atual PF, para esse atual PGR, para esse atual STF, punir alguém sem um crime. Crime é um fato que se adequa perfeitamente à norma. Veja, passar um batom e uma estátua não se adequa perfeitamente à norma de golpe de Estado, mas para eles não importa, então eu não duvido que a finalidade dessa instauração de inquérito contra Eduardo seja puni-lo a pena de mais de 20 anos, para ou forçar que ele nunca mais volte para o Brasil, que ele fique no exílio, ou colocá-lo atrás das grades, tornando-o inelegível. Mas o que eu tenho dito, digo o seguinte a todo mundo. Gente, quando começou esse processo do golpe, eu falei para as pessoas, não se desesperem muito, porque o que existe no inquérito não se sustenta durante um processo quando a narrativa é falsa. Inquérito, como regra, é papel. E papel aceita tudo. Papel é uma testemunha de frente do delegado, uma sala fechada. A testemunha, muitas vezes sem advogado, porque é testemunha, não precisa estar com advogado. Não pode exercer o direito ao silêncio e é um delegado com a mão no teclado. E o delegado tem a interpretação da informação que a testemunha deu e ele passa para o papel. Nem sempre a interpretação do delegado reflete perfeitamente o sentido da palavra e da frase que a testemunha deu. Então é muito comum que quando inicia a fase processual, a fase judicial, essa testemunha, o depoimento dela ter discrepâncias com o do inquérito. É muito comum haver diferenças entre os depoimentos. E na fase judicial, o depoimento é olho no olho. Aí é oral. É a fase da oralidade, não é mais papel. Aí a testemunha tem que sentar na frente de um juiz, na frente de um procurador da República, na frente de advogados e tem que falar. E aí,
não sai mais a mentira da boca. A mentira não se sustenta naquele momento. Porque defesas qualificadas vêm fazendo perguntas e vêm cercando e vêm mostrando contradições e vêm cercando a ponto de que o juiz parcial, que está já com a sua decisão pronta e convencido de culpa, ele começa a ameaçar a testemunha. O que você está dizendo aqui é diferente do inquérito. O juiz. Por quê? Porque aquilo que foi dito no inquérito, ele não pode utilizar para condenar. Ele precisa dessa audiência judicial. Prova. Gente, prova não é o que está no inquérito. O que ocorre no inquérito, tirando perícia, não é prova. O que ocorre no inquérito é só para fundamentar o início do processo. Prova é o que é produzido em contraditório judicial. E o que nós já temos em contraditório judicial são testemunhas dizendo que o Bolsonaro não queria golpe, que não existia minuta de golpe, que a ABIN, hoje, o superintendente da ABIN, disse que informou o Ministério da Justiça que haveria vândalos. Então, eu digo para vocês, não jogue a toalha, porque esse castelo de areia está desmoronando. Está. Há defesas qualificadas nesse processo. Ainda estamos no núcleo 1, né? Vai para o núcleo 2, eu estou no núcleo 3. Então, veja, ao final desse processo, não vai sobrar pedra sobre pedra, a ponto de não ter como condenar os acusados. Vai ficar feio, vai ficar vergonhoso demais condenar esses acusados. Por isso, Deltan, que eles estão colocando essas audiências em sigilo. Imagine se o Brasil estivesse vendo as testemunhas dizendo olho no olho, não ia ter golpe. O que eles iam fazer com isso? Veja que essas sessões que eles televisionaram foi um tiro no pé. Por exemplo, a sessão que eles televisionaram, que foi um showmício de recebimento da denúncia do Bolsonaro, foi um grande tiro no pé do STF. Por que foi um tiro no pé? Porque tinha lado da população que tinha certeza que não houve golpe e tinha um lado da população que estava esperançoso em ver provas. Então, até aquelas pessoas que estavam esperançosas com as provas, hoje sabem que não há prova. Porque quando televisionaram o primeiro voto do ministro Alexandre de Moraes, dizendo quais seriam as provas do golpe, foi um balde de água fria em todo mundo. Aqueles que estavam esperançosos em ver as provas, não viram provas. Então aquela sessão televisionada colocou água na cerveja e no chope de todo mundo que queria ver provas de golpe. E fizeram o que agora? Fechar as audiências, ninguém pode acompanhar, porque essas testemunhas que no inquérito o papel dizia que elas acusaram Bolsonaro, estão agora olho no olho com o magistrado, dizendo que nunca acusaram o Bolsonaro e que não houve tentativa do golpe. E agora? Agora é que vai chegar ao final desse processo, terão que forçar uma condenação. Para finalizar a tua última pergunta, esse caso termina em julho? Eu vejo como impossível. Isso, a prisão, né? Para quem não estava aqui, a prisão. Saiu na imprensa que Bolsonaro vai ser preso em julho. Isso faz parte dessa reação desesperada do STF querendo frear Eduardo Bolsonaro. E aí saiu na imprensa que vão prender o pai, o Jair Bolsonaro, vão condenar e prender até julho. Mas é possível? Tem um monte de fases do processo. É possível isso, Jeffrey? Ou é mais uma bravata para querer frear? Sendo uma prisão preventiva é possível, porque ela pode ser a qualquer momento. Agora, uma prisão pena, que é uma prisão que decorre de uma condenação, é impossível. Mas veja, eles são tão ardilosos, eles criaram o tabuleiro e eles mexem o tabuleiro. O que eles fizeram? Eles não estão intimando nem as testemunhas da defesa. Então, as defesas só estão tendo como testemunhas de defesa pessoas que estão se comprometendo a ir na audiência. Então, veja, o juiz intima as testemunhas da acusação, mas não intima as testemunhas da defesa. Por que isso? Para o processo dar uma enxugada. Você não consegue... Eu, por exemplo, eu arrolei o G. Dias como testemunha de defesa. O juiz não vai intimar o G. Dias e eu não consigo levar o G. Dias pela mãozinha. Ou seja, o G. Dias não vai. Que absurdo. Então essa é uma forma do processo terminar mais rápido. Porém, existe uma possibilidade de terminar em julho. Existe. Desde que a condenação seja unânime. Então, havendo qualquer divergência, porque esse caso está na primeira turma, havendo divergência entre os 5 ministros em qualquer vírgula, nasce para as defesas a possibilidade de fazer um recurso para o pleno. E aí, no pleno, com um quórum estendido de 11 ministros, não tem como terminar em junho. Ou julho, né? Julho. Então,
o relator tem que ter a certeza que a sentença da primeira turma vai ser unânime, da primeira linha à última, e não vai ter divergência nem na pena. Porque daí sim, transita em julgado ali e acabou. Porque qualquer divergência, esse caso vai para o pleno, e no pleno você tem o André Mendonça, por exemplo, que se pedir vista, já fica 90 dias com o caso. Já joga água na cerveja. Então eu não acredito que vai ser em julho. Agora, não duvido nada de ditador, né, Deltan? Exatamente. É isso aí, Jeffrey. Gente, deixa eu contar para vocês uma curiosidade. Vocês estão aqui. Olha só, quem imaginaria que eu e o Jeffrey, a gente é da mesma igreja aqui em Curitiba, Igreja Batista do Bacaxiri. Só que é uma igreja grande, tem mais de 5 mil, 7 mil membros. Então a gente não se conhecia antes, assim, diretamente, pessoalmente. E bacana demais, a gente tem a mesma devoção aí, e a gente luta com os nossos braços e com a força da nossa oração, né, Jeff, dos joelhos. A gente precisa eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus. Legal. E aí eu casei em 2016, Deltan, e daí eu e minha esposa decidimos ir para Batista. De primeiro a gente foi para PIB, que é aqui do Batel, do lado do meu escritório aqui. Só que é muito grande, né? E aí eu moro mais perto da IBB, e eu tenho uma filha pequena. Puxa, eu achei maravilhoso a escolinha ali das crianças na IBB, super me adaptei, membrei, já tô 3 anos membro lá. Quero ver se volta a tocar bateria, que eu sou baterista, né? Que eles bateria na igreja, Olha cara, só. se eu volto a tocar bateria, me enturmar mais, igreja é maravilhoso, né? Toda semana nós temos que ir na igreja, porque a nossa vida é corpo, alma e espírito, né, gente? Então tem que estar tudo em harmonia para viver bem. É isso mesmo. E pessoal, vocês gostaram de ouvir os comentários aí do Jeffrey? Quem gostou aí, deixa o seu like, comenta aí, deixa o seu abraço pro Jeffrey. Vocês concordam com o que ele está defendendo, com o que ele está dizendo? Gente, ele defende aquilo que eu defendo, aquilo que vocês defendem, aquilo que o time do nosso time do Novo defende, que é a justiça para todos, é um STF não partidário, imparcial, que aplique a lei, que se coloque abaixo e não acima dela, que não abuse. É a justiça para os réus 8 de janeiro, a justiça para esses réus que estão sendo perseguidos agora nesse processo da trama golpista. E isso é o que o Novo demonstra também com as suas ações, não é só da boca para fora. Por isso, o time do Novo é quem mais fez representações e ações contra Alexandre de Moraes. E se você quer fazer parte do nosso time, eu quero convidar você. É só você entrar aí, ó, vou aqui pro cantinho para não atrapalhar ali, ó. É só você entrar aqui, mirar com o seu celular, se você quiser fazer como o Jeffrey, como eu, fazer parte desse time do Novo, tá? Vocês são super convidados a fazer parte desse time. Você pode lutar de várias formas, pode ir para outros partidos, para outros times. Aqui a gente tem alguns princípios, causas, que são aqueles com os quais o Jeffrey se identifica. Eu me identifico, eu tenho certeza que você também vai se identificar. E se você apoia essa atuação do Novo, do Jeffrey, contra os donos do poder, ele que também é do Novo, então eu preciso convidar você para vir lutar junto com esse time. Basta você se filiar aí usando esse QR Code na tela, mira com o seu celular, você vai dar aí nas nossas páginas de filiação. Você também vai achar esse link na descrição aqui do vídeo, na bio de todas as minhas redes, ou basta você digitar aí deltandalagnol.com.br/novo. E entrando no Novo, você vai lutar dentro da nossa comunidade que está fazendo a diferença no Brasil. E agora eu quero fazer um convite para você ainda mais especial, que é você participar de uma imersão com o Jeffrey, chamada A Criação da Trama Golpista. A criação da trama golpista. Você está vendo aí, ó, o link para você se inscrever nessa imersão, nessa aula totalmente online, totalmente gratuita. Você entra aí nesse novo.org.br/Chiquini e você vai poder se inscrever nessa aula totalmente online e gratuita, em que o Jeffrey vai falar dos bastidores. Ele já vai voltar para a tela aqui, para a gente compartilhar aqui essa que a gente chama de saia, a gente precisa colocar uma pessoa só, mas eu estava dizendo para vocês que o Jeff vai falar dos bastidores, o que ele tem visto lá, por trás de onde não tem câmeras, onde está naquele escurinho, naquela redoma que o STF escondeu para fazer um chamado aí, julgamento da trama golpista. Ele vai falar dos bastidores, o que está acontecendo lá e mais. Ele vai explicar para vocês esses processos, como que foi criada essa trama golpista. E vai ser nessa quinta-feira, às 20 horas. Eu vou estar com ele também, depois a gente vai jantar juntos, né, Jeffrey? E você vai entender tudo sobre o processo contra Bolsonaro e seus bastidores a partir de quem está vendo o desenrolar da história com seus próprios olhos, como ele está vendo lá. E para você garantir sua participação nessa imersão, você precisa se inscrever aí, novo.org.br/Chiquini. Vai ser uma oportunidade de entender como que a narrativa do suposto golpe foi construída para justificar abuso de poder, censura, como eles querem fazer agora, regulação de redes sociais,
e perseguição política no Brasil. É uma mega oportunidade para enxergar os fatos com clareza, como eles são, e se posicionar com base em argumentos jurídicos e históricos. Então, gente, não perca. O que se viu hoje aqui é só um aperitivo. A gente tratou dos fatos da semana. O conhecimento mais denso, mais esmiuçado, de forma bem assim, amigável, vai ser apresentado na quinta noite. E essa imersão faz parte daquilo que a gente chama de Academia do Amanhã, que é a Netflix do Partido Novo, que tem palestras quinzenais que vão preparar você para mudar o Brasil de verdade, enquanto você também cresce pessoal e intelectualmente. Lá na academia, você aprende com nomes como Bernardinho, Caio Coppola, Carla Secato, Roberto Mota, Renata Barreto. Todas essas pessoas estão lá dando aula sobre política, economia, segurança pública, corrupção, liberdades. E a gente espera você lá também. Essa palestra da quinta vai ser aberta ao público, mas lá na academia, nessa Netflix, você vai encontrar palestras sensacionais, quinzenais, exclusivas, assim como cursos. Lembrando que a palestra da quinta é aberta para todo mundo que se inscrever, é gratuita, é online, é só se inscrever aí em novo.org.br/Chiquini. Gente, mais uma coisa, aproveita e além de seguir aqui o canal, não esquece de seguir o Jeffrey. Bota aí, pessoal, na tela, por favor, aí, o @ do Jeffrey, para seguir o Jeffrey, é @Jeffrey Chiquini. E o Jeffrey, como eu, tem um nome difícil, ó, Jeffrey com 2 Fs, com Y no final. Chiquini é mais fácil. Chiquini é mais fácil. Bom demais para vocês acompanharem também as análises, os vídeos que ele está postando aí toda hora, diariamente, semanalmente. E antes de encerrar, gente, a gente vai responder aqui algumas perguntas para vocês. E eu posso até dar alguma coisa a minha opinião, mas vocês me têm sempre aqui no canal. Então hoje vamos aproveitar bastante aqui a presença do Jeffrey. Vamos dar uma olhadinha aí nas perguntas especiais que a gente tem. Eu já tinha separado algumas, mas vai mandando aí, que a gente vai pescando aqui as perguntas de vocês, tá? A gente vai dar preferência aqui para o Superchat. Começar aqui com alguns comentários. Parabéns pelo bate-papo bem esclarecedor. Obrigado, Márcio Stock. O Michel também. Parabéns, Deltan Jeff, venham como candidatos em 2026, desde 2026. Olha, eu vou ou a deputado, ou ao Senado, e o Jeffrey agora está executando uma missão importantíssima, está totalmente focado nisso, né, Jeffrey? Mas quem sabe no futuro, o futuro a Deus pertence, é uma coisa que o Jeffrey, como eu, é uma pessoa de oração, quem sabe Deus dá para ele mais essa missão. Eu ficaria muito contente, viu, Jeffrey? Vamos para a próxima aqui. Já estão falando em prisão preventiva do presidente Bolsonaro por estar financiando o Eduardo contra o Brasil. Jeff, detona isso aí, por favor. Vamos tirar esse absurdo aí da tela, destruindo esse absurdo. Conta aí. Eu já vi financiamento ao tráfico, eu já vi financiamento à prostituição, ao tráfico de armas, mas nunca vi financiamento a denunciar ditadores. Nunca vi o crime de financiar cidadão que denuncia ditador. Essa é nova para mim. Gente, não existe crime no Código Penal de financiar o filho no estrangeiro, tá? Então vamos lá. Primeiro, eles têm que provar, tá? Eles têm que tipificar as condutas do Eduardo em algum crime. Eu afirmo para vocês. O Deltan aqui, que é um dos maiores juristas do Brasil, diz também que não é crime estar no estrangeiro denunciando violações a direitos humanos. Se o Eduardo não está praticando crime, quem o financia não tem como estar praticando crime. Então veja, eventualmente esteja havendo um auxílio financeiro para o filho morar fora. Isso não é crime, isso daqui é absurdo. E prisão preventiva depende de crime, né? Uma pessoa tem que praticar crime para ser presa preventivamente. Agora, eu não duvido nada disso. Fala, amigos do canal. Tá gostando do vídeo? Então deixa seu like, comente à vontade e compartilhe com todo mundo por um Brasil melhor e mais justo. Não se esqueça de se inscrever no canal e continue com a gente. Agora bora continuar com o vídeo. Direita TV em Foco. Eu não duvido, é uma possibilidade. Agora eu acho que a estratégia deles não é prender ninguém preventivamente. A estratégia deles é prender após uma condenação com trânsito julgado, para usar o discurso que a regra foi respeitada e que a prisão foi legítima, porque respeitou toda a defesa. Todos tiveram direito à defesa até o final e estão presos por uma sentença transitada em julgado. Eles vão dar essa aparência de lisura para tirar os opositores políticos do caminho. Por isso que eu não acredito na prisão preventiva. Eles vão falsear, né, essa perseguição. Assim,
Concordo. Dissimular, né? Eles vão dissimular essa punição. Assim, deixa eu dar boas-vindas a Keira Mar Dias, nova membro do canal, Antônio Duarte, muito bem-vindo também, Júlio Oliveira, Deltan, a trama da farsa golpista. Júlia, é exatamente esse o assunto da aula que o Jeffrey vai dar, da imersão na quinta-feira, então não perde, que é justamente isso que a gente vai comentar. O Rimenon, muito bem-vindo também ao canal, obrigado aí pelo apoio seu. A Belanise Borges, ela perguntou, denunciar crime, já respondeu. Agamenon, obrigado pelo apoio, que dupla ótima, não adianta, Xandão está com os dias contados, amém, que possa haver justiça para o Brasil. Adilson Nero, obrigado pelo seu apoio aqui também à nossa live, ao canal. Tem uma pergunta aqui do Cleiton Monteiro. No exercício de futurologia, o que vocês acham que vai acontecer no final das contas com aqueles sancionados por Trump aqui no Brasil? Deixa eu colocar um pitaquinho aqui antes de você falar aí, tá, Jeffrey? Olha, essas sanções aqui da Lei Magnitsky, elas abrangem bloqueios de contas, encerramento de relação com instituições financeiras, elas envolvem proibição de entrada nos Estados Unidos, mas mais ainda, elas podem também atingir as pessoas que contribuem, de alguma forma, com a atividade da pessoa que está violando os direitos humanos. Então, quando as sanções da Lei Magnitsky foram aplicadas para o promotor-chefe do Tribunal Penal Internacional, para vocês terem ideia, a Microsoft, não é qualquer empresa, a Microsoft, imagina o tamanho e o poder dessa empresa, ela encerrou a conta de e-mail do promotor. Gente, ela encerrou a conta de e-mail, porque ela não queria ter um relacionamento com a pessoa sancionada debaixo da Lei Magnitsky. Então, ou seja, ela não queria fornecer ajuda material para a atividade do cara. Então, se isso se aplica a outras empresas de software, as empresas de software vão pensar 10 vezes antes de fazer um contrato com a STF, fornecer software. As ONGs que ajudam o trabalho do Tribunal Penal Internacional, elas não estão respondendo os e-mails. Não é que eles respondem dizendo não podemos auxiliar. Elas estão se negando a responder os e-mails do Tribunal Penal Internacional criado pelo Estatuto de Roma, com um monte de país poderosíssimo bancando e apoiando o tribunal. Então, quem é o STF na fila do pão? Agora vocês entendem o tamanho do desespero do STF? Entendem o tamanho do desespero do STF? Por que eles estão dizendo que eles vão prender Bolsonaro em julho, que nem acho que é verdade, como o Jeffrey falou? Por que eles já estão falando que eles vão condenar Eduardo Bolsonaro quando nem crime tem? Tenho muita dificuldade em acreditar que isso venha acontecer, apesar de todos os abusos que estão fazendo, porque eu não vejo como. Mas a gente viu várias coisas que não via como acontecendo. Então, no Brasil, como dizem, até o passado é incerto. Obrigado, Keito, por sua pergunta, pelo seu apoio. Rodolfo, obrigado. Deltan, melhor comentarista de direito e política, obrigado. O Jeffrey está chegando aí para rivalizar. Excelentes comentários aqui. Todo mundo fã de você. Os comentários aqui, Jeffrey, eu coloquei alguns na tela. Muito bons, todo mundo elogiando demais. E uma pergunta aqui para você, ó. O Felipe Martins, como está aí a questão do Felipe Martins, Jeffrey? O Felipe Martins é um amigo, ele é de Ponta Grossa, um amigo pessoal meu, e ele tá bem, ele tá com muita esperança. Como eu falei, veja, o Felipe Martins, ele tá com uma situação muito positiva. Ele tem que ser absolvido, Deltan. O Felipe Martins tem duas acusações específicas. Primeiro problema, saiu do Brasil. Já está provado que não saiu, essa já acabou. Segundo problema, que ele na reunião da trama golpista, ele teria apresentado a minuta. As testemunhas já disseram que ele não participou. Veja, as testemunhas da acusação, gente, isso é muito sério. Os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, né? Os comandantes das forças disseram que o Felipe Martins não estava nessa reunião. Ou seja, não sobrou mais nada para o Felipe. Então a acusação é que ele saiu do Brasil, não saiu. A acusação é que ele estava na reunião e entregou a minuta. Os próprios acusadores que falam que existiu minuta dizem que o Felipe não entregou e que ele não estava. Então ele está numa situação muito confortável. Você viu o Fernando Gabeira, um jornalista à esquerda, ele falando, esse caso do Felipe Martins, ele tem que ser estudado, tem que ser esclarecido, porque não é possível um jornalista da esquerda, na Globo News, falando isso. Basta ter honestidade intelectual para reconhecer isso. Não precisa ser de direita, esquerda, é uma questão de honestidade intelectual. Bacana, queria dar boas-vindas aqui para o Moisés Castro, também novo membro aqui do canal. Agradecer também a Renata aqui pela gentileza, pelo apoio, dizendo que estão emergindo pessoas... Desculpa, deu delay aqui, desculpa, perdão.
Queria agradecer aqui a Renata, que disse: estão emergindo pessoas extraordinárias nesse período de trevas. Deus sempre envia os dele para nos socorrer. Deltan e Chiquini, inteligentes, organizados mentalmente, preparados, corajosos. Obrigado demais, Renata. Que Deus possa nos usar. A gente acredita esses elogios aí, a sua generosidade no que diz respeito a mim, no que diz respeito ao Jeffrey, tá aí tudo verdade. Mas muito obrigado aí de todo o coração. Deixa eu colocar aqui mais uma pergunta para você, Jeffrey, da Rosa Maria Gaiotto, tá? Ela coloca aí: o problema do Eduardo Bolsonaro, ele que fique nos Estados Unidos, melhor, mais seguro para ele é ficar nos Estados Unidos agora? Você já explicou mais ou menos, mas diz aí para ela. Com toda certeza. Não, se o Eduardo Bolsonaro pisar no Brasil, sai a prisão preventiva dele. Eu tenho muito medo disso também. Muito medo disso também. Tem a pergunta ali do Márcio, ó. Coloca aquela ali, Deltan. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, porque passa Márcio muito rápido. Maia. Jeffrey, qual é a sua visão em um cenário daqui 2 anos? Márcio de Maia. Pode ir respondendo aí que eu vou procurando aqui. Achei. Aqui. Isso. Boa. Olha só, eu sou muito positivo, Deltan. Eu sou um cara muito otimista. Olha o desenho que eu vou fazer. O Lula derreteu até na esquerda, porque ele roubou o dinheiro da carteira dos seus eleitores. Veja, o Petrolão, vamos começar pelo Mensalão. O Mensalão não atingiu o povo, o Mensalão foi lá, não sentiu no bolso. O Petrolão não sentiu no bolso. Agora, essa fraude do INSS, ele perdeu o eleitor, porque agora o trabalhador, o idoso, sentiu no bolso, porque pegou o extrato bancário e viu que foi roubado no extrato bancário. Aqui o Lula derreteu. Então, em 2026, é uma certeza que a direita volta para a presidência. Tá? Sendo assim, também o Senado vai renovar 2/3 do Senado. Então, o que acontece em 2027? O presidente vai indultar os presos políticos, o Senado vai frear os abusos do STF e o próximo presidente vai indicar 3 ministros para o STF. Graças a Deus, o Brasil volta a respirar em 2027. Eu sou convicto que isso vai acontecer. Amém. Amém. Aí o Flávio Pereira ele pergunta: o Senado vai manter um possível sancionamento por crimes contra direitos humanos como juiz supremo? Tem como prever como será o cenário jurídico-político? Olha, Flávio, o Senado não tem papel em aprovar ou desaprovar uma sanção que vem dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, eles não vão aplicar a sanção aqui, eles aplicam lá. Só que como todo mundo tem relação com os Estados Unidos e morre de medo dos Estados Unidos, como o Jerry falou, uma grande potência econômica, as empresas, como elas têm relação com os Estados Unidos, elas não querem ser punidas lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil elas se afastam de quem está sancionado. Assim como lá na Europa se afastaram do promotor-chefe do Tribunal Penal Internacional por medo. Da mesma forma, todo mundo vai ser um barata voa, todo mundo. A pessoa se torna um pária, um leproso, ninguém quer chegar perto do cara. Então, independe disso do Senado aprovar, não aprovar, tem como prever como será o cenário jurídico-político? Acho que o Jeffrey já falou bastante disso agora mesmo, falando o que ele espera aí para 2026. O Paulo Tarso coloca aí: senhores, vivemos tempos históricos, a mudança de rumos, a volta do bom senso depende da luta contra a corrupção, viveremos mudança, esperança cresce, amém. Isso aí. Agora, o Cleiton Monteiro diz: os nossos togados poderiam forçar o governo brasileiro a criar esse embate institucional e fazer o Brasil a virar por completo uma ditadura. Olha, quando se fala de democracia, Cleiton, existem assim várias fórmulas para você ser uma democracia e várias fórmulas para você ser uma ditadura. Agora, existem algumas coisas consagradas em toda a democracia, como separação dos poderes. A gente vê uma invasão do Supremo, tanto do Executivo como do Legislativo no Brasil. A gente vê um respeito a direitos fundamentais, que a gente vê uma violação sequencial no Brasil. E nas democracias ainda tem uma característica muito forte e marcante, além das eleições periódicas, que é o respeito ao Estado de Direito, Império da Lei, que a gente vê aqui sendo detonado pelo Supremo Tribunal Federal. Então já existe aqui um enfraquecimento. A gente poderia dizer que se a gente ainda for uma democracia iliberal, que não garante e não respeita as liberdades. A gente já está assim, com um pendão, com uma conotação no Brasil autoritária muito forte. Para virar uma ditadura por completo, a gente precisaria aí que o poder executivo, o presidente, passasse a adotar medidas aí com base em força, exército, polícia, o que pode vir a acontecer, mas não é exatamente o cenário atual. Responde aí, Jeffrey. É mais ou menos isso que você está vendo também? Assino embaixo. Concordo contigo em gênero, número, grau.
Exatamente isso. Legal. A Heikel diz aqui, mais um dos pressupostos da prisão preventiva é ter provas concretas de crime. Certíssimo, o Jeff falou isso quando estava falando da prisão do Bolsonaro e do Eduardo. Quais as provas de que o Felipe teria feito a minuta? Pode explicar? A minuta não existe. A minuta nem existe. Exatamente, essa é a questão. Quais as provas? Quais as provas? É justamente isso. Até o Fernando Gabeira, de esquerda, no Globo News, falando: olha, tem que olhar esse caso aí do Felipe Martins. Não faz sentido o que está acontecendo. Esse foi do ponto central aí, Heikel. Boa, Moisés Castro. Eu acompanho política há muitos anos. Nós precisamos de muito de vocês na política. Um dia triste na minha vida, um dos dias mais tristes, foi o dia em que você perdeu os direitos políticos. Poxa, mas eu fico emocionado ao ouvir isso. Eu encontrei muita gente. Eu não perdi os direitos políticos, gente. Eu não perdi os direitos políticos. Fui tirado à força do Congresso. Eu fico sensibilizado. Encontrei muita gente que me disse que chorou nesse dia, que teve um dia muito triste realmente. Foi um dia triste para todos nós. Mas o que nós não podemos fazer é dobrar a cabeça. É isso que eles querem. Eles querem que a gente desista. A gente precisa dobrar a aposta. Bacana, bom demais. Papo curioso, obrigado pelo apoio. Johnny Azeredo, se o Moraes matar alguém, ele vai preso? Olha, eu acho que não, né? Crezão morreu. Eu acho que ele pedido relator do processo. O que acontece? Eu não sei, mas que ele vai ser o relator do processo, ele vai. Isso, vai ser o relator. Ele vai se auto-absolver. Vai se absolver. Ô, Deltan, o algoritmo do STF tá igual aquelas maquininha de pegar ursinho, tá ligado? Tá, igual aquelas caça-níqueis algoritmo. Eu confio mais no jogo do tigrinho do que no algoritmo de sorteio do STF. Isso mesmo, Lili Fagundes, muito bem-vinda ao canal, bom demais. Agita Brasil Camisetas, Dr. Jeffrey, como derrubar a imprensa cooptada que defende o sistema. Meu advogado aqui em São Paulo veio me dizer que os Estados Unidos estavam atacando a soberania nacional e ficou chato eu explicar isso para o meu advogado. Troca de advogado, cara. Troca de advogado. Esse advogado é imbecil. Ó, eu vou contar para você como que você quebra essa dependência aí, esse passapanismo da imprensa. É fácil. É só parar de pagar a imprensa, é só parar de derramar rios de dinheiro na imprensa. A imprensa para de ser passapanista. Hoje a imprensa é dependente do dinheiro da publicidade. A imprensa perdeu muito espaço para a rede social. Por isso que eles querem regular as redes. A rede social para eles é um inimigo, é um adversário. Então o Supremo aí, e o governo Lula encontram na grande imprensa um grande aliado, não só porque derrama verbas publicitárias, mas também porque a imprensa tradicional vê aí a internet como uma grande concorrente. Papo curioso, os agentes públicos que cumprem as ordens ilegais do Moraes passarão impunes? Olha, a lei Magnitsky, ela, pelo jeito, ela vai se aplicar também a outros agentes, não só ao Moraes. Já se fala da aplicação ao Fábio Schor, que é um delegado da Polícia Federal, que comanda ali a Polícia Federal debaixo do Alexandre de Moraes, cumprindo as ordens do Moraes. Mas, assim, normalmente essa lei é aplicada para pessoas de alto escalão, então deve vir possivelmente para o Fábio Schor, mas eu não diria que vai vir assim para a corporação de forma mais ampla, tá? Essa é a minha impressão aí. Jeff, fica à vontade aí para comentar. É isso mesmo. Eu acredito, Bacana. Eu acredito que vem. Porque, olha só, o cara que tá na frente, isso que tem horas que eu desanimo, assim, será que vem mesmo? Tem horas que eu penso. Mas sabe o que acontece? Aquele senador, o Rubio, né? Aham. O Rubio, né? O Marco Rubio, isso, exatamente, que foi puxado para ser secretário de Estado. O secretário de Estado lá, gente, é o nosso ministro aqui. Lá eles chamam de secretário de Estado, né? O nosso secretário de Estado é estadual no Brasil, é meio trocado. Né? Lá o ministro deles é o secretário de Estado. Marco Rubio, que ele é um senador, ele é cubano, a sua origem, e ele é eleito sempre com pautas. A principal pauta dele é combater ditadores na América Latina. Ele é um cara que defende muito direitos humanos. Ele é muito. Então, é missão de vida dele combater ditadores na América Latina. É missão de vida dele combater o Foro de São Paulo. Veja, ele tem a origem de um país que foi desgraçado por uma ditadura socialista, por uma ditadura comunista, né? Então é missão de vida. Por isso que eu acredito que as sanções virão, porque vai partir desse cara. E ele tem como missão de vida sancionar ditadores. Legal. Bom demais. Deixa eu ver se eu consigo jogar na tela aqui. Ó. Não consigo jogar na tela por alguma razão. O H-Menon ele coloca aqui: é possível que essa lei Magnitsky responsabilize pessoas jurídicas?
Se for, seria possível aplicá-la a partidos políticos? Olha, Agamenon, eu não vi nenhuma previsão da lei para aplicar a pessoas jurídicas, tá? Eu vi pessoas físicas, eu desconheço isso. Eu li a lei ontem, mas eu não prestei atenção nessa detalhe. Me deu a impressão que era pessoa física. Hein? Curiosa a dúvida. Gostei da dúvida. Vale a pesquisa. Olha, eu vou rever isso aí para poder contar para vocês depois. O Johnny Azeredo coloca: se o Moraes matar alguém, ele vai preso. Essa a gente já viu. Pessoal, bom, já prendemos o Jeffrey aqui por bastante tempo. Jeffrey, obrigado demais por sua disponibilidade, pelo seu tempo, mas mais do que isso, obrigado pelo que você está fazendo pelo nosso país. Não só eu, mas todo mundo aqui, todo mundo agradeceu você demais aqui nos comentários. Foram só elogios. Obrigado, então, pelo que você tem feito em defesa das liberdades, em defesa do nosso país, em defesa da nossa pátria, o que você faz lá na sua função como advogado, o que você faz como cidadão, o que você faz como cristão também de joelhos dobrados. É uma honra para mim estar aqui com você, estar compartilhando esse tempo aqui com você, com todo esse público que está nos assistindo agora, só aí no YouTube e no X, mais de 16.400 pessoas. Pessoal, obrigado por todo mundo que está aqui conosco. Jeffrey, suas palavras finais, um abraço para você, muito obrigado, querido. Eu quero agradecer o carinho de todo mundo, eu tenho recebido muitas mensagens, não estou conseguindo responder, mas só quero dizer para vocês que eu não estou fazendo mais que a minha obrigação. É uma pena que sejam poucos os advogados que entendam que a advocacia também é defender a sociedade. O advogado não é advogado só das suas causas, mas ele é também um escudo do cidadão contra o Estado totalitário. Veja que o advogado, ele é o único ator do sistema de justiça que não é agente público. Isso tem um motivo. Porque ele tem que ser um escudo da sociedade, do cidadão comum, quando o Estado quiser se voltar contra o cidadão. Então é dever do advogado, além de defender seu cliente, defender também a sociedade, defender principalmente o Brasil. E é o que eu tenho feito, é minha obrigação. Eu me comprometi a defender a justiça e essa é minha missão de vida. E podem contar comigo nessa luta, nós não vamos perder o nosso Brasil para o totalitarismo. Enquanto eu puder lutar, estaremos juntos nessa luta. Deltan, eu é que tenho orgulho de estar aqui, sou um grande admirador do seu trabalho, você é um exemplo de resiliência, você é o maior nome do Brasil na defesa da justiça e do correto. Você é, para mim, o maior exemplo de agente público probo e defensor da justiça. Eu tenho muito orgulho da pessoa que você é, do agente público que você foi e principalmente do cidadão que você é. Você nos enche de orgulho, você é um exemplo para a nossa nação, você com toda certeza é um orgulho para os brasileiros. A honra é toda minha estar aqui com você e agradeço esse chat maravilhoso. Meu irmão, juntos nós somos com certeza mais fortes. É aquilo que a Bíblia diz, né? Um cordão de 2 dobras, ele é muito mais forte do que um cordão de uma dobra só. Então, conte sempre comigo, meu irmão. Excelente, Jeff. Olha, eu fico emocionado ao ouvir você e é exatamente o que você disse. É nós juntos, é nós dois juntos, é nós com essa comunidade de guerreiros aqui juntos. Nós todos juntos. Pessoal, não deixe de seguir o Jeffrey Checchini. 2 pedidos finais. Seguir o Jeffrey Checchini, bota aí de novo, produção aí, ó, @Jeffrey Checchini. Segundo pedido, se inscrevam aí na aula magna dele agora dessa quinta-feira à noite. Vai estar aqui na descrição aqui. Encerra aqui, já se inscreve e vou fechar aqui exibindo o comentário do Política para Leigos, que diz: só para vir aqui mesmo é elogiar aquela impecável sustentação oral do advogado Jeff no STF. Eu queria encerrar mais uma vez dando parabéns por isso, viu, Jeff? Um grande abraço a todos, uma excelente noite e uma semana abençoada. Gente, se eu e o Deltan ainda não desistimos do Brasil, vocês não podem desistir. Tamo junto até quinta-feira. Tamo junto. Isso aí, show. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar nossos conteúdos nas suas redes sociais.